Segurgás. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo os nossos convidados, Carlos e doutor Irani. A proposta da audiência pública que teremos hoje aqui na comissão. A proposta de audiência pública que temos aqui hoje na Comissão da Agricultura é de fazermos uma análise das políticas de recursos hídricos para o semiárido nordestino, destacando o projeto da transposição de águas do Rio São Francisco e sua importância para a agricultura da região. Entendo que a Política Nacional de Recursos Hídricos e as políticas setoriais para o semiárido, como a transposição do Rio São Francisco, precisam ser ativadas plenamente para atender às peculiaridades e necessidades regionais, e faço votos que tenhamos um debate proveitoso para o aperfeiçoamento desses mecanismos de gestão territorial e de recursos hídricos. Sem querer fugir do tema, mas ampliando um pouco o foco para a problemática da escassez de água que tivemos de diversas regiões do país, nesse momento, destaco reflexos dessa situação na economia e na vida de todos os brasileiros, em especial a vida e nas contas do povo do meu estado de Rondônia. É fato que a crise hídrica, que afeta parte das regiões nordeste e sudeste do país, vai custar caro para todos os brasileiros. O baixo nível dos reservatórios de abastecimento de águas e também de algumas usinas hidrelétricas, além de afetar o consumo de água, tem reduzido a produção de energia e aumentado o custo de produção nessas usinas, e que tem contribuído para a elevação do índice de reajuste das tarifas de energia elétrica em todo o nosso país. Os aumentos já foram anunciados por diversas companhias estaduais de energias filiadas ao sistema Eletrobras, devidamente aprovadas pela ANEEL. Alguns reajustes foram autorizados ainda no primeiro semestre. Alguns passam a valer a partir desse mês de novembro e outros aguardam a aprovação para entrar em vigência a partir de janeiro de 2015. Além da crise hídrica, que introduziu o sistema de bandeiras tarifárias, com repiques mensais de reajustes cobrados no mês seguintes aos gastos extras com usinas térmicas, fatores como custo de produção, de compra e transmissão de energia, além do pagamento de encargos sociais, estão contribuindo para o resgate em percentuais mais elevados. Uma amostra dessa tendência já está valendo para os consumidores da região norte. A ANEEL já autorizou a Companhia Energética de Roraima a realizar o maior aumento desse ano entre todas as distribuidoras, que será de 54%. No Amazonas, as tarifas tiveram um reajuste médio de 18,62%. Em nosso estado de Rondônia, que já tem uma das tarifas mais caras do Brasil, o aumento, que ainda aguarda autorização na ANEEL, poderá ser de até 25%. É bom lembrar que em 2013 houve redução de 18% nas tarifas domiciliar de energia elétrica e de até 32% na tarifa cobrada da indústria, da agricultura, do comércio e do setor de serviços. Essa redução foi a medida mais eficaz adotada pelo governo federal para conter a inflação no ano passado. Agora, considerando que nesse ano a energia elétrica acumula alta de quase 12%, o que deve se elevar em virtude dos reajustes que estão sendo autorizados até o final do ano, podendo chegar até a 15%. É de se esperar que também ocorra uma alta real da inflação oficial. Como equacionar essa questão sem girar inflação, ou pelo menos manter ela sob controle, é um problema que a equipe econômica da nossa presidenta Dilma terá que resolver ainda nesse ano, com muita responsabilidade e transparência para todos os brasileiros. Da mesma forma que fez em setembro de 2013, quando anunciou em rede nacional a redução de até 18% na conta de luz para as famílias brasileiras e de até 32% para o setor produtivo e de serviços. Foi a primeira vez que isso ocorreu no Brasil. Eu comemorei esse fato na tribuna do Senado. Todos os brasileiros também comemoraram. É uma pena que as tarifas anunciadas tenham se mantido por apenas um ano. Hoje elas voltam a ser igual ou até maiores que em setembro de 2013. Portanto,
Essa é uma questão que tenho o maior interesse de tratar com toda a equipe da presidenta Dilma e da sua equipe econômica. Entendo que temos que criar políticas de longo prazo e não apenas paliativos para resolver um problema setorial, para maquiar uma deficiência estrutural ou para tentar driblar a alta carga tributária e de encargos sociais que formam o chamado custo Brasil. Creio que, com a modernização do sistema de distribuição de energia e a otimização da prestação de serviços, junto com um bom corte nos impostos e encargos que incide sobre a energia elétrica, teremos condições de manter a tarifa de energia estável por muito tempo e até promover uma redução no preço para o consumidor domiciliar e para o setor produtivo. No caso de Rondônia, temos alguns agravantes e condições particulares que deveriam ter uma atenção especial da ANEEL no momento de analisar os reajustes tarifários. Em primeiro lugar, Rondônia está se tornando um dos maiores produtores e exportadores de energia do país, sem que o atendimento de sua demanda interna seja pelo menos satisfatória. Até 2010, produzíamos energia para o consumo interno e para o Acre. Nossa matriz energética era constituída pela geração a partir de usinas hidrelétricas de Samuel e diversas PCHs, e pela geração termoelétrica a partir da Termonorte e de pequenas térmicas da Guascor. Gerávamos 1.000 megawatts, consumíamos em torno de 600 megawatts e o excedente era exportado para o Acre. Nossa rede de distribuição era precária e não assegurava as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança. Com a entrada em operação das primeiras turbinas das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, e a conclusão do linhão ligando Rondônia aos demais estados, do linhão direto até Araraquara, em 2011 e 2012, aumentamos nossa produção e entramos no Sistema Integrado Nacional, passando, então, a fornecer energia para todo o Brasil. Esta condição, em vez de nos favorecer, trouxe alguns prejuízos. Além da tarifa de energia não ter sido reduzida para a nossa população, perdemos a arrecadação de ICMS, uma vez que o terminal 1 da Termonorte foi desligado em 2012, gerando perdas anuais de 30 milhões de reais decorrente da paralisação da queima de óleo diesel. Em 2013, as perdas foram de 170 milhões de reais, uma vez que o terminal 2 também ficou paralisado. Em que pese todo o otimismo em torno da construção e a entrada em operação das duas usinas hidrelétricas do Complexo Madeira, em nada elas estão beneficiando Rondônia em termos de arrecadação tributária. Isso porque o princípio da tributação de energia elétrica é o fator gerador com incidência no consumo, ou seja, nas operações interestaduais de energia, o ICMS é repassado apenas para o Estado consumidor. Já apresentei uma proposta de emenda à Constituição para reparar essa injustiça e fazer prevalecer o bom senso, que é a divisão do repasse do ICMS de energia entre o Estado produtor e o Estado consumidor. Portanto, essa já é uma parte da solução para esta exceção discriminatória e danosa da regra de participação mista do ICMS, o que espero também resulte na redução da tarifa de energia paga pela população e do setor produtivo, que é o objetivo maior da nossa proposta. Essa é, por sinal, a grande questão que temos que reparar, que é o valor abusivo das tarifas praticadas em Rondônia e em toda a região norte. Não é mais admissível que estejamos a repassar os nossos rios, a represar os nossos rios, para construir hidrelétricas com alto custo ambiental e social, sem que a nossa gente, o nosso povo, não seja diretamente beneficiado. É inadmissível que tenhamos comunidades ao lado das grandes usinas hidrelétricas do Rio Madeira, sem energia elétrica, sem luz, no escuro, ou seja, com sua energia sendo gerada a partir de pequenos geradores movidos a óleo diesel, a um custo muito alto. Infelizmente, isto é o que ocorre no nosso estado de Rondônia. Por mais que comemoremos o investimento de cerca de 33 bilhões de reais nas usinas do Madeira, considerando que eles trouxeram muitos benefícios para a Rondônia, possibilitando, inclusive, a ampliação do programa Luz para Todos, que efetuou 50 mil novas ligações em Rondônia desde 2010, ainda temos que corrigir essas distorções que mantêm a nossa tarifa de energia elétrica entre as mais caras
do nosso país. Por isso, vamos continuar lutando pela repartição do ICMS de energia, para melhorar os serviços, para assegurar a regularidade e a eficiência do sistema elétrico e para reduzir ainda mais a tarifa em nosso Estado. Até esse momento, a ANEEL ainda não autorizou o aumento sugerido pela Eletrobras para Rondônia. Portanto, fica aqui o meu pedido e o meu apelo aos conselheiros e diretores da ANEEL que não autorizem esse aumento, pois ele é injusto para o nosso Estado e para toda a população de Rondônia. Vou conversar com os diretores da Eletrobras e da ANEEL. Se necessário, faremos audiência pública aqui no Senado para obter mais esclarecimentos sobre a cobrança dos valores abusivos nas faturas de energia elétrica dos consumidores em Rondônia. Precisamos conhecer melhor as justificativas da alta tarifa imposta ao nosso povo e as justificativas para esse reajuste. Entendo que a ANEEL não pode tomar essa decisão sem antes prestar esses esclarecimentos de forma ampla e restrita para toda a população de Rondônia. Principalmente, senhor presidente, por Rondônia estar, volto a colocar, num ponto estratégico de produção de energia elétrica no Brasil. As usinas do Madeira estão já iniciando a sua produção. Portanto, nós precisaríamos ter uma redução de energia elétrica. Antigamente, nós tínhamos a desculpa porque estávamos longe. Hoje, não, nós estamos gerando energia elétrica no nosso próprio Estado. E, ao lado das usinas, nós temos uma das energias mais caras do Brasil. Então, eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade que Vossa Excelência nos dá para fazer esse questionamento com relação à ANEEL. Muito obrigado, senhor presidente.